queridos, eu gostaria nesse 38º aniversário da quinta igreja, lembrar de uma situação que eu passei no seminário, isso há 39 anos, quando eu estava no seminário. Havia um pastor que era nosso professor de teologia pastoral, também chamado de poimênica. Poimênica é aquela disciplina no seminário que ensina a gente as coisas práticas da de ser pastor, como fazer uma visita, como fazer um sepultamento, como oficiar isso, como se dirigir no momento X, Y e Z. E eu me recordo que eu fiz uma pergunta para ele, pastor Valmir Soares. Eu disse, pastor Valmir, que tipo de sermão a gente prega quando vai para um aniversário de uma igreja? E o senhor disse, olha, sermão para sepultamento, você tem que enfatizar o consolo de Deus, a esperança da ressurreição, se o falecido ou a falecida é cristã, ou então advertir sobre a necessidade de converter-se, se a família não é, e assim por diante. Agora, para aniversário, qual é o sermão que a gente prega? E ele disse, eu não vou dizer para você o texto, nem vou dizer o que você vai falar, mas vou lhe dizer uma coisa, pregue para as pessoas e não para as paredes. Pregue para as pessoas e não para as paredes. Eu disse, como é pregar para as paredes? Ele disse, é porque há pregadores que quando vão no aniversário, eles precisam dizer para as pessoas a importância daquelas paredes, de quantos tijolos, do membro tal, X e Y, que doou isso e aquilo outro, da história. E aquelas pessoas que estarão lá diante de você, elas precisarão ouvir uma palavra para o coração delas, porque são elas que são a igreja hoje, e são elas que são a igreja amanhã. Claro que nós temos que honrar os membros fundadores, agradecer por todo o trabalho de 38 anos, os colegas pastores que já passaram por aqui, mas, irmãos, é como uma corrida de revezamento. Agora o bastão está na mão de vocês, e Deus colocou no meu coração uma palavra para vocês. E eu gostaria que você abrisse, então, essa palavra no Evangelho, ou melhor, desculpe, no livro de Atos dos Apóstolos, particularmente no capítulo de número 12, a partir do verso de número, capítulo 11, versículo 19 a 26. Eu gostaria no dia de hoje à noite e amanhã à noite, quando eu estarei falando aqui novamente para os irmãos, visitar 2 membros de igreja. Um deles que não era apóstolo, que não era famoso, não era um grande pregador, e que, no entanto, foi uma das pessoas mais importantes do início da igreja cristã. E o meu objetivo ao trazer à luz a figura de Barnabé, que é o membro da igreja de hoje, é que você que é membro da igreja, independentemente da função ou do cargo que você tenha, você compreenda como você é importante para a quinta igreja presbiteriana de Volta Redonda, assim como Barnabé foi para a igreja de Cristo no livro de Atos. Vamos ler o texto da Sagrada Escritura? Diz assim, verso 19: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos dos apóstolos da igreja que estava em Jerusalém, e então entra Barnabé na história. Eles enviam Barnabé até a cidade de Antioquia. Tendo ele, Barnabé, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente
se uniu ao Senhor ali naquela igreja em Antioquia. E então partiu Barnabé para a cidade de Tarso, à procura de um homem chamado Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir a iluminação do alto. Ó Deus amado e querido Pai, eis aí a tua palavra. Ela por si só é suficiente para falar aos nossos corações. É palavra inspirada, é palavra viva. Mas nesta hora em que o Senhor me dá o privilégio e também o peso e a responsabilidade de expor a tua palavra, eu conto com a iluminação do alto, para que não apenas no meu coração, mas no coração dos irmãos queridos que estão aqui e daqueles que acompanham, ó Deus, de maneira remota, também haja luz para compreender a tua palavra, também haja compreensão profunda da tua palavra, não apenas daquilo que está escrito, mas daquilo que o Senhor tem como verdade para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor, e nós te daremos ao fim deste momento toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Talvez você não imaginava que no momento, talvez dos mais importantes para a história da igreja, o homem que foi preponderante não foi um apóstolo, Pedro, nem um apóstolo Paulo, mas um homem que era conhecido como José, o filho da consolação, também reconhecido como Barnabé. Se você prestou atenção nesse texto, a última parte dele diz que foi naquela ocasião, uma ocasião muito especial, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Antes eles eram chamados de discípulos de Nazareno. Antes eles eram chamados que aqueles do caminho. E o que acontece aqui é um fortalecimento tal destes homens e dessas mulheres que seguiam a Jesus, que eles passaram a ser reconhecidos e se reconhecer como cristãos. Portanto, se nós pudéssemos dizer, como algumas vezes acontecia, principalmente no interior do nosso país, há um dia em que a igreja nasce e há um dia em que a igreja vai ao cartório e registra a sua certidão de nascimento. Este é o dia do cartório. Alguns dizem que a igreja nasceu no Pentecostes. Nós, como presbiterianos, entendemos que a igreja ela é, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o povo de Deus. Portanto, não existe um dia em que ela nasce quando Deus faz o primeiro pacto da graça com o seu povo. No entanto, no Pentecostes, sem dúvida alguma, a igreja como uma realidade formada por judeus e gentios passou a existir, como promessa cumprida daquilo que Joel havia falado no capítulo 2, verso 28 a 32 de sua profecia, quando ele diz: derramarei nos últimos dias o meu espírito sobre toda a carne. E judeus e gentios passaram a formar um só povo. Mas nesse dia, e não em Jerusalém, mas em Antioquia, o cartório da história registrou o nascimento daquilo que nós chamamos de igreja, porque pela primeira vez ficou muito claro que os cristãos que seguiam Jesus também eram pequenos cristos, porque esse é o significado da palavra. E se você olhar bem direitinho o que acontece nos versículos anteriores, você vai ver como é importante a presença de um homem chamado Barnabé. Se você compreendeu, no primeiro versículo que nós lemos, verso 19, uma grande perseguição havia se colocado diante do povo de Deus que seguia Jesus por causa da morte do primeiro mártir, que era Estevão, um diácono que Deus usou para pregar o evangelho e que pregou de maneira tão ousada, tão sábia, tão poderosa, que ele incomodou o sinédrio, que era o mesmo sinédrio que havia matado Jesus Cristo meses antes, anos antes. Estevão é então martirizado, apedrejado, e a partir dali todos os cristãos que moravam em Jerusalém passaram a ser alvo desta perseguição. O texto diz que os que foram dispersos, ou seja, os que saíram de Jerusalém
por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, esse é o contexto, eles se espalharam por toda a região norte de Israel, até chegar no norte, na Síria, cuja capital era Antioquia. E em cada lugar em que eles se aglomeravam, faziam pousada, às vezes, eu imagino, apenas com a roupa do corpo e com alguns pequenos pertences, eles começavam a se reunir e começavam a pregar o evangelho sobre Jesus, o Messias, mas exclusivamente aos seus irmãos judeus. É o que diz o texto. Diz que eles não anunciavam a ninguém a palavra, veja aí o verso 19, senão somente aos judeus. São outros filhos de Deus e discípulos de Jesus, que vêm de outras regiões, como a região da ilha do Chipre e também de Cirene, no norte da África, que também chegaram a Antioquia, e esses sim, que não eram de Jerusalém, tinham um comportamento e uma visão mais ampliada. Eles falavam e anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Então você tinha um contingente de pessoas, discípulos de Cristo de Jerusalém, que pregava somente a judeus. Era mais lógico na cabeça deles, judeus como eles eram, que Jesus, sendo o Messias, fosse o cumprimento da esperança do Redentor para judeus, que era o povo de Deus na antiga aliança. Talvez aqueles que vivessem fora do ambiente mais concentrado do judaísmo, menos influente do templo, os de Cirene e os de Chipre, tinham uma visão mais ampliada, porque eles pregavam também àqueles que não eram judeus, que falavam grego, que não falavam hebraico. E quando esses dois grupos se caracterizam aqui no versículo 19 e no versículo 20, a gente tem uma ideia de como era difícil, mesmo naquela época, um cristão que era cristão porque seguia a Cristo, quando perguntado, quem é você, dizer eu sou um cristão. E você faz parte de que religião? E ele dizer da religião de Cristo. Não era tão simples como talvez seja hoje. Eu sei que você eventualmente encontra com pessoas nas ruas de Volta Redonda e a pessoa identifica que você é crente e você sabe, assim como eu, que a segunda pergunta que ele faz é de qual igreja? E quando você diz sou da quinta igreja, sou da primeira, da oitava, da nona, ou sou da igreja batista, você está ali mostrando uma espécie de carteira de identidade. As pessoas imediatamente têm uma ideia de quem você é por causa do grupo que você faz parte, da igreja local que você se congrega. Se for uma igreja que tem uma boa reputação, se for uma igreja que tem uma boa identidade, uma identidade positiva diante da sociedade, a imagem que as pessoas vão ter de você decorre da imagem do grupo que você faz parte. É natural isso. Eu, por exemplo, sou torcedor do Botafogo. Quando eu digo isso, alguns levantam a mão e dizem glória a Deus, aleluia, e outros me olham com piedade, com dó, com compaixão, e já vão orar muito mais pelo pregador. Não é verdade? Porque quando eu digo quem eu sou, dizendo de que grupo eu faço parte, eu apresento a minha carteira de identidade. O problema é que essa carteira de identidade desse grupo aqui, claramente não era muito nítida. Se alguns pregavam a judeus, é porque eles entendiam que o que eles eram era judeus. Talvez um novo grupo, diferente dos fariseus, diferente dos saduceus, mas judeus. Afinal de contas, eles nasceram judeus, durante alguns anos, inclusive, frequentaram o templo de Jerusalém, não faziam mais sacrifícios, porque tinham entendido que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia morrido de uma vez por todas, mas se alguém perguntasse para eles, que igreja você é? Da igreja dos judeus. E havia um outro grupo que tinha uma influência menor do templo, que vinha de outros lugares, alguns dos quais talvez não eram judeus de nascença, talvez não tinham pais e antepassados judeus, tinham sido prosélitos, interessados no judaísmo e tinham se submetido ao judaísmo e depois se tornado cristãos. As raízes dele não eram tão fortes e talvez a esse grupo, se alguém perguntasse de que igreja você é, de qual grupo você é, qual a religião que você segue, eles ficariam com mais dúvidas de dizer, nós somos judeus. Então, o que nós temos aqui é uma dificuldade sobre a identidade de quem eles eram. Não havia dúvida que Deus havia salvado cada um deles.
Porque o texto diz que na medida em que eles anunciavam o evangelho, seja para judeus, seja para gregos, veja o verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e o que acontecia? Muitos crendo se converteram ao Senhor. Contra fatos não há argumentos. Deus estava com eles? Estava. Deus estava abençoando a pregação deles, fosse para judeus, fosse para gentios? Sim. Mas a grande questão é quem eles eram. Ora, diz o texto, verso 22, que a notícia daquelas coisas boas que estavam acontecendo em Antioquia chegou a Jerusalém. É a segunda vez que notícias de coisas boas chegam a Jerusalém. Se você se recorda, no capítulo 10, na cidade de Jope, um centurião romano chamado Cornélio se converteu. Num momento muito dramático em que Deus usa o apóstolo Pedro, com todo aquele judaísmo enraizado dele, e ele deu uma visão e vê um lençol descendo com animais que o judeu não comeria. E Deus ouve, fala com ele, e ele ouve Deus dizendo assim para ele: toma e come. E, obviamente, aquilo era uma afronta à sua maneira cerimonial de comer alimentos que Deus permitia e evitar aqueles que Deus não permitia. E aí, tudo isso era uma grande metáfora, porque ele haveria de ir para a casa de Simão Curtidor, onde ali, Simão Curtidor, que mexia com animais, porque, obviamente, a pele do animal implicava em ele ter que matar o animal, ou alguém matar e ele tocar em sangue, o que era proibido a um judeu, e assim por diante. Mas Deus estava dizendo, assim como naquele lençol, tem gente ou tem animal que você não julga santo, eu tenho outros do meu reino que você não julga santos, como, por exemplo, um centurião romano. Lá também a notícia se espalhou e eles ficam maravilhados com o relatório que Pedro dá, dizendo que sobre aqueles gentios o Espírito Santo também foi derramado. Alguns chegam a chamar até mesmo de o Pentecoste gentílico, naquele capítulo 10. Aqui eles não pediram para ninguém vir, sabe por quê? Porque não havia nenhum apóstolo presente. Esse aqui foi um movimento espontâneo de gente perseguida. Quem iria prestar o relatório com credibilidade de ser apóstolo se não tinha apóstolo? O que é que eles fazem? Eles fazem o inverso. Eles pegam alguém da confiança deles e envia para Antioquia. Quem é essa pessoa? Barnabé. Então, a primeira coisa que eu quero que você registre: Deus tem missões para homens e mulheres que não são necessariamente oficiais da igreja, mas que gozam da confiança da igreja. Será você? Você não é presbítero, você não é diácono. Talvez você pense que na igreja presbiteriana só quem pode trabalhar e fazer as coisas são presbíteros, diáconos e pastores oficiais da igreja. Mas nós sabemos que a igreja não funciona se não houver pessoas que sejam, para além de pastores, presbíteros, diáconos, servos. Essa é a primeira lição que eu quero que você registre. Assim como Barnabé, Deus pode ter missões para você, desde que você seja uma pessoa como ele é descrito aqui. E o que me chama a atenção em Barnabé, porque não é a primeira vez que o nome dele se destaca. Você lembra quando a primeira vez ele aparece? Aparece lá atrás, num contexto de um episódio muito triste, no capítulo 5. Um casal chamado Ananias e Safira vende uma propriedade, mente aos apóstolos, dizendo que o valor da propriedade era X, para dar aquela impressão de generosidade diante da comunidade, e na verdade tinha sido a metade ou a menos do que aquilo. Eles tinham retido parte. Pedro, discernindo espiritualmente, os exorta e eles acabam morrendo, caindo duro na frente do apóstolo, e aquilo causou um espanto tremendo. Naquele contexto, tem um pequeno registro que é a primeira vez que Barnabé aparece. Como é que ele aparece? Como um homem que, diferentemente de Ananias e Safira, vende um terreno e dá tudo o que o terreno valia aos pés dos apóstolos para assistir os mais necessitados. Então a gente já olha para esse homem e vê que esse homem tem uma postura, uma atitude generosa, diferente. Tanto é que o nome dele é José, mas começam a chamá-lo, não, você vai ser o José Barnabé.
Por quê? Porque Barnabé significa filho da consolação, filho do conforto, filho do encorajamento, filho da exortação, um apoiador por excelência. E preste bem atenção nisso, líder não é apenas aquele que está à frente e que encanta com os dons que Deus deu para ele. Líder é aquele que Deus quer usar para influenciar, porque liderança é influência, seja para o bem, seja para o mal. Quem é líder influencia, mesmo quando não aparece. Barnabé influenciava com pequenos gestos. Depois ele aparece no outro contexto fundamental. Eu sou fã de Barnabé. Porque quando Saulo, aquele homem que era possivelmente membro do Sinédrio, sai de Jerusalém para a cidade de Damasco, e no caminho para Damasco tem a sua conversão, ele chega cego em Damasco. Ananias ora por ele, ele passa a ver, e ele começa a pregar em Damasco, e causa um problema. Ele começa a ser odiado pelos judeus que tinham mandado que ele perseguisse os cristãos, com cartas precatórias para levá-los a Jerusalém, e sofria a desconfiança dos cristãos, porque há poucos minutos o homem era perseguidor, e agora era crente. Ele acaba fugindo por cima da muralha, estou contando a história um pouco de Atos, e acaba chegando em Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, a reação contrária é pior ainda, porque os apóstolos tinham medo de Saulo, porque sabia que ele era um perseguidor, medo no sentido de desconfiança. Será que esse cara se converteu mesmo? Sabe aquele sujeito aqui de Volta Redonda que você diz, sair, se for para se converter, ele vai ser o último, na peinha de nada, porque é ruim, porque não tem jeito. Era um Saulo. Então, de repente, esse sujeito entra aqui na quinta igreja, e todo mundo fica olhando. Será que se converteu? Será que não se converteu? Está fingindo que é crente? Está fingindo que não é crente? Como é que é isso? Quem é a pessoa que pega, coloca Saulo debaixo do braço, leva lá para os apóstolos e diz assim, o homem se converteu mesmo. Quem é? Quem? Barnabé. Barnabé era especialista em olhar o lado bom das pessoas, em ver a graça de Deus. O texto diz aqui que ele era assim, ele fazia assim porque ele era assim. Veja o que é que diz o texto, verso 24. Porque ele era um homem bom, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. A gente só dá o que tem, e a gente só tem o que recebe. Mas tem muita gente que recebe, retém para si e não distribui para os outros. Barnabé não era assim. Barnabé é alguém que recebeu graça, recebeu a efusão do Espírito Santo, que transformou o caráter dele em ser um caráter bom, assim como bom é o Deus que o havia convertido. E porque ele era bom, ele era benigno para com os outros. Ele era generoso. Toda campanha hoje sobre gentileza e generosidade poderia ter Barnabé como garoto propaganda, porque ele era, por natureza, bom, generoso e gentil. De repente, lá do capítulo 9, ele registra na mente dele quem é Saulo. E ele vai, nesse momento, aqui em Antioquia, reencontrar Saulo. Então, já lhe dei 2 momentos anteriores a esse, para você ter uma ideia de quem era esse homem. Ele era um homem realmente que Deus enviou como missionário a Antioquia, por decisão dos apóstolos de Jerusalém, porque não somente ele era um homem que, mesmo não sendo oficial, tinha a confiança dos apóstolos pelo seu caráter, mas também pelas suas atitudes. Olha o que acontece com ele. Verso 23. Diz que depois de enviarem Barnabé a Antioquia, tendo ele chegado, qual é a primeira coisa que ele vê? A graça de Deus, irmãos. Mas esse problema aqui seria um problema tão sério que o primeiro concílio da igreja foi convocado justamente porque, como questão secundária a essa, que é a relação de judeus e gentios, precisava ser resolvido, e aqui tinha um grande potencial de problema. Esses judeus que só pregavam aos judeus, possivelmente, judeus convertidos que só pregavam aos judeus, possivelmente se tornam aqueles que depois serão chamados na história de judaizantes. E quem eram os judaizantes? Eram aqueles que achavam que se um gentio que não era judeu
se convertesse, primeiro ele tinha que se tornar judeu, ele tinha que pagar um pit stop, uma parada obrigatória. E a parada obrigatória dele era circuncidar-se e guardar a lei. E esta foi a razão porque em Atos 15, o concílio de Jerusalém foi convocado, porque Paulo havia dito durante toda a sua viagem missionária, não, um judeu não precisa se tornar gentil, um gentil não pode se tornar, ou não precisa se tornar judeu para ser crente em Cristo. E não é a circuncisão que o salva, nem o cumprimento da lei. Isto é um outro evangelho. Ele escreve uma carta, a carta aos Gálatas, para dizer exatamente isso. Então, aquilo que Barnabé viu, graça de Deus, na verdade, qualquer outro viria, e vai dar problema. Eu costumo dizer que esse é o tipo de problema que membro fundador e membro novo tem em quase toda igreja. O membro fundador, quando vê o membro novo chegar e começar a trabalhar, diz assim, interessante, chegou hoje, já quer sentar na janela. E o membro novo olha e diz assim, e você que pensa que é o dono da igreja? O dono da igreja eram os judeus, o novo eram os gentios. Qualquer pastor que chega em qualquer igreja e vê esse cenário diz assim, vou ter que lidar com isso. Mas o pastor de coração chamado Barnabé, o que é que ele faz? Ele vê a graça. Deus quer usar pessoas que veem a graça de Deus na desgraça do homem. Preste bem atenção nisso. Deus quer usar pessoas que veem a graça de Deus, mesmo no meio da desgraça ou do potencial problema que os homens têm. Logo no início do meu ministério, eu me recordo que eu comecei uma igreja, eu sempre gostei de plantar igreja. Eu pastoreei até agora 3 igrejas, 2 das quais eu tive a alegria de plantar, essa é a terceira. E na primeira que eu era pastor, auxiliar, começou a existir um ministério chamado Encontro de Casais com Cristo, SCC. Eu não sei se tem aqui nessa região, mas é um ministério no final de semana, em que casais vão e que nós evangelizamos. Mas como eles são casais descrentes mesmo, assim, que eventualmente vêm com uma vida um pouco rebentada pelo pecado, então nós utilizamos uma série de formas de chegar até o coração deles, um jantarzinho, uma conversa a sós, algumas palestras sobre temas, até que o evangelho é pregado. Na igreja em que eu era pastor, esse ministério floresceu um pequeno grupo, para dizer pequeno, mas era grande, 40, 50 casais, começou a se formar. E eu me recordo que a gente começou a se reunir, reverendo Silas, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar da Paraíba. E eram clubes oficiais, o mesmo salão, que era salão de festa, tinha carnaval, tinha São João, tinha tudo. Eu apanhei, porque eu não estava no lugar santo de uma igreja, para começar aquele trabalho. E apanhei muitas vezes, porque eu era proibido pelo comando da polícia de tirar a decoração do salão, porque a decoração tinha sido colocada. Então, algumas vezes eu fiz culto com a decoração do carnaval ainda pendurado nas paredes. Eu queria lá saber, irmãos, eu queria era que a igreja se reunisse na presença de Jesus e eu pregasse o evangelho, mas tinha gente que achava, porque a decoração do carnaval estava lá, que era um grande problema. Eu aprendi desde cedo no meu ministério que eu tenho que olhar problema como oportunidade, dificuldade como graça para Deus agir, casal arrebentado como possibilidade de Deus restaurar, filho rebelde como possibilidade de Deus converter. Barnabé era esse homem, e você precisa ser esse homem. Diante da dificuldade, Deus derrama a sua graça. Diante do obstáculo, Deus dá força para superar. E Barnabé chega aqui, vê esse potencial problema, e a primeira coisa que ele fez foi ver a graça de Deus, mas ele fez mais. Vendo a graça de Deus, ele se alegrou. Ele se alegrou. A alegria é fruto de quem? Do Espírito. Esse homem era um homem cheio do Espírito Santo, e não é que ele ficava rindo e gargalhando toda hora. Essa alegria, que é uma alegria espiritual, sabe aquela coisa gostosa, aquela paz, aquela serenidade, que a gente está na maior dificuldade, Deus vai dando aquele conforto, e a gente diz, Deus está no controle,
Não, mas a casa está caindo. Não, mas Deus vai mandar os anjos para escorar. Não, mas o dinheiro acabou, mas Deus vai prover. Ele, Jeová, Jireh, Ele provê. E você vai sentindo paz e vai se alegrando. Ninguém entende, acha que você é maluco, mas você se alegra. E Barnabé se alegrava com a graça de Deus. Mas ele fazia mais. Ele sabia que aquele povo estava no começo. Então ele começou a exortar a todos a que, com firmeza de coração, fizessem o quê? Permanecessem no Senhor. Ele fez um trabalho intenso e intencional de discipulado. A gente acha que a pessoa se converte hoje e ela já aprendeu tudo o que ela deve falar, se comportar, deixar de fazer e passar a fazer no dia seguinte. Mas a Bíblia diz que um dos nossos papéis como igreja é ser uma igreja educadora. A gente educa através do discipulado, através do exemplo, do encorajamento. Então, se tem alguma coisa que Deus enviou Barnabé, foi para ser um educador, um encorajador. A missão que Deus tem para você é de estender a mão para quem está começando, meu irmão. É de sentir a falta de quem está faltando. É de perdoar até mesmo aquele que, por imprudência ou por qualquer motivo, lhe magoa. Porque isso, diz a palavra, é o papel do crente maduro. A Bíblia diz que o débil na fé, o fraco na fé, precisa de alguém forte que o ajude a ser fortalecido, a amadurecer. Aquilo era um bando de novo convertido. Eu me lembro que hoje um dos presbíteros mais queridos que eu tenho naquela igreja costumava chegar, irmãos, e a atitude dele era muito interessante. Ele chegava na igreja, ele era uma pessoa muito violenta, e ele chegava na igreja com um casaco de couro, ele encostava a esposa. Esse era um daqueles casais. Ele encostava. Estou atrapalhando a câmera aí, né? Não? Pode ser? Fica assim? Aí ela vira, né? Então ele chegava lá, a esposa era mais dócil para o evangelho. Então ele chegava lá e fazia assim: ele encostava na coluna da igreja, puxava aqui, para eu que estava pregando ver, uma 44 Magno aqui e um punhal. Então ele ficava assim, por baixo do olho, e eu, um moleque de 24 anos, foi a primeira igreja que eu pastoreei, sapecava o evangelho e ele olhava assim, tinha hora que batia, ele... E eu digo, se for ovelha, eu domo, se for cabrito, aí é diferente. E aquele homem hoje é um homem de Deus. A gente tem que ter essa capacidade. Barnabé não foi para fiscalizar a igreja de Antioquia. Não foi para dizer, vocês não são tão ortodoxos assim. Olha só, vocês nem sabem dizer quais são esses e esses artigos de fé. Vocês não seguem o princípio de liturgia. Claro que eles não seguiam. Claro que eles não sabiam. Seu filho também não sabia falar quando nasceu. E você teve paciência de ensiná-lo. Deus quer que se levantem aqui Barnabés, que vejam a graça de Deus, que se alegrem e que encorajem outros a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. É por isso que Lucas, que escreve o livro de Atos, diz novamente, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, como tem no verso 24. Quando Deus tem uma missão, um homem é cheio do Espírito Santo, cheio de graça, de encorajamento, e ele faz o trabalho, o que é que acontece? Veja a última frase. Muita gente se uniu ao Senhor. O problema piorou, irmãos. O problema piorou tanto que teve uma hora que Barnabé percebeu, veja o verso 25, que não estava dando conta. Gente, era muita gente para ele pastorear sozinho. O que é que acontece no verso 25? Ele sai de onde ele está e vai à procura de quem? De quem? De quem? De Saulo. O mesmo Saulo que ele tinha botado debaixo do braço para levar diante dos apóstolos e dizer, é crente. Certamente ele ouviu muitas vezes Saulo pregar e disse assim, rapaz, tu ainda vai ser meu seminarista, tu ainda vai ser meu pastor auxiliar. Deixa que depois Saulo se tornou o pastor titular e Barnabé o pastor auxiliar dele.
E ele vai lá em Tarso e volta e pega. Veja que homem generoso. Ele não é personalista. Ele não quer a glória para ele. Se tem uma coisa na igreja que seria muito melhor, é que as pessoas fizessem sem se importar quem vai levar a glória. Na verdade, elas se escondessem de levar a glória. Porque grande parte dos problemas é quando a pessoa precisa fazer, mas precisa ser reconhecida. Barnabé não tinha esse problema. Barnabé não se importa de entender, Silas, que o trabalho era demais para ele. E que talvez ele não era o homem com todos os dons, que tinha um teólogo. Imagine só Saulo de Tarso, ter Saulo de Tarso, apóstolo Paulo como pastor auxiliar. Foi lá, buscou Saulo, buscou Paulo, trouxe. E aí, olha que maravilha. Tendo-o encontrado, verso 26, levou-o para Antioquia. E olha que maravilha. Por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O que é que eles ensinaram? Olha, vocês não são mais só judeus, não. Não. Vocês entenderam? O mistério que estivera oculto desde os séculos, como o próprio Paulo diz aos Efésios, era que Deus, desde o começo, não queria só alcançar judeus, não. O Redentor, a semente, lá de Gênesis 3,15, é para o povo todo, escolhido por Deus desde a fundação do mundo. Judeus, que seriam chamados em Abraão, e não judeus, que já existiam antes de Abraão. E mesmo quando ele chamou Abraão, lembre, tu serás uma bênção para todas as nações, e não somente para o teu povo. Só que com o tempo, os judeus foram achando que o presente era só para ele. Menino mimado, que recebe o presente e não quer dividir com os irmãos. Coisa de filho único. Acharam que era um filho único, mas Deus não tem filho único. Deus tem filhos de todas as tribos, línguas, povos e nações. E Deus usa Barnabé e Saulo para dizer, olha, vocês estavam pregando só para judeus, eles são crentes também, porque vocês não são só judeus, vocês foram judeus, mas agora são de Cristo. E vocês, gentios, que acabaram de chegar, não achem que vocês fariam diferente se tivessem sido vocês os escolhidos, não. Vocês seriam orgulhosos e egoístas e ambiciosos o suficiente como eles. Então, respeite os irmãos mais velhos de vocês, porque vocês são como algo que foi enxertado na oliveira, que é eles. Portanto, vocês também não são só gentios. Vocês não conheciam a graça e agora conhecem. Vocês estavam longe e agora estão perto. E Deus juntou vocês que estavam longe e eles que estavam perto e fez de vocês um só povo. Quando ele passou um ano ensinando isso, como é que o texto termina? Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eis aí a carteira de identidade nova, que tem CPF, CNH, passaporte, número do INSS. Não é a carteira nova de identidade, tem tudo isso? Está aqui. Antes só tinha o número do RG. O nome disso é identidade cristã. Mas veja que coisa maravilhosa. Essa identidade cristã usou como instrumento para ser formada um homem que era bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, generoso, que atendeu um chamado e a uma missão, que fez o seu trabalho, não quis a glória para si, que conseguiu ver a graça no meio do problema, se alegrar com a possibilidade de ser usado por Deus e aproveitar aquela oportunidade para marcar a história do cristianismo. Barnabé é tão importante quanto os apóstolos Pedro, Paulo, quanto Timóteo, quanto Silas e todos os homens que Deus usou, homens e mulheres, no livro de Atos dos Apóstolos. Quando eu era novo convertido, Deus me chamou no ministério, ou ao ministério, no texto de Atos 9, 15 e 16. Não preciso nem abrir, porque eu sei de cor. Essas coisas a gente não esquece. E eu me lembro que eu estava no último banco da escola dominical da Igreja Presbiteriana de Campina Grande,
Eu era um moleque de 15 anos de idade, desculpa os que têm 15 anos, é um jeito carinhoso de falar. E, obviamente, eu tinha me inscrito para o vestibular para fazer o curso de psicologia na Federal em João Pessoa, que acabei fazendo, mas eu gostava muito de ler, de buscar essas coisas. Deus me alcançou de uma maneira miraculosa. Qualquer outro dia eu conto para vocês. E quando Deus me chamou, Ele me chamou dizendo assim, o que disse para Ananias em relação a Paulo: vai, porque este é instrumento escolhido por mim para levar o meu nome perante os judeus, reis de Israel, e perante os gentios, e eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Aí eu disse, já sei, Deus está me chamando para ser o novo Paulo. Paulo, para mim, é um personagem apaixonante. Mas o tempo foi passando, sabe, irmãos? O pastorado foi surgindo. É uma longa história. E eu descobri que a igreja precisa de muitos Barnabés. E por onde eu tenho andado, eu tenho dito assim, não pense que os famosos Paulos são os que mais importam para Deus numa igreja. Deus tem Barnabés aqui, que precisam ser usados por Deus, se disserem sim, Senhor. Então, talvez alguém aqui está pensando, qual é o meu lugar? Qual é a minha missão? Qual é a minha função? Por que eu não tenho esses ou aqueles outros dons? Como é que Deus vai me usar? E eu quero dizer para você que pode ser que você seja um Barnabé, um filho ou uma filha da consolação. E nesses 38 anos da igreja, pode acreditar, essa igreja só chegou aos seus 38 anos porque houve muitos Barnabés, talvez mais do que muitos Paulos. A história do Mackenzie é a história de 153 anos. E quando você chega no 9º andar e no 10º andar do João Calvino, Silas viu isso, você tem a galeria. Desculpa estar chamando você de Silas, é um desrespeito, mas é com carinho, viu? O reverendo Silas viu a galeria dos presidentes, a galeria dos presidentes do conselho, a galeria dos chanceleres. Um dia minha foto vai estar lá. Significa que quando a foto estiver lá, eu não vou estar lá. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão passar e vão perguntar ao próximo chanceler o que perguntam para mim. O que é que eles perguntam? Eles dizem assim, reverendo Robson, quem é esse mesmo? Os mais recentes eles conhecem, Augusto Nicodemos, todo mundo conhece, Davi Charles Gomes, todo mundo conhece, Oswaldo Hack, todo mundo conhece, mas tem uns lá para trás que só são uma foto. E sou eu hoje que tenho que dizer às pessoas hoje quem eles foram no passado. Um dia, todos nós vamos passar. Uma igreja é feita de anônimos, não dos principais personagens. Se você vai ser o anônimo do ano 38 da igreja, quinta igreja de Volta Redonda, saiba, isso é um grande privilégio. É o privilégio de ser Barnabé. Que Deus o abençoe. Amém.